Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Professor do Século XXI, a Tecnologia na Sala de Aula. Hoje escolhemos para partilhar com vocês uma ferramenta digital denominada de TeamUp, disponível em www.teamup.com. É uma ferramenta que permite criar e partilhar calendários, permite fazer uma gestão e organização de equipes de trabalho, equipes de alunos, colocar agendamentos, indicar as nossas disponibilidades, partilhar eventos, ou seja, é uma ferramenta que permite muito fazer uma organização e gestão do tempo e das tarefas e das reuniões de qualquer professor, de qualquer turma e de qualquer outra situação profissional também. É uma ferramenta que tem uma versão gratuita, que atende perfeitamente a grupos ou pequenas equipes, mas também tem versões pagas para, essencialmente, atender a grandes equipes, então, que precisam de ter vários calendários ao mesmo tempo, por exemplo. É uma ferramenta também que, à semelhança de qualquer outra ferramenta digital, necessita de fazer um registro prévio, então fazemos esse registro prévio, indicando um endereço de e-mail e uma password, e depois de logarmos, então, colocamos o nosso endereço de e-mail, a nossa password e aparece-nos o ambiente de trabalho da ferramenta, o nosso dashboard do TeamUp, onde nos aparecem todos os calendários que nós temos criados e que vamos criando. Então, vamos aprender a criar um calendário de raiz e explorar as funcionalidades desse calendário. Primeiro, se eu quero criar um calendário, vamos clicar em Create Calendar. Ao criar um calendário, vamos dar um nome ao nosso calendário, por exemplo, então vamos dar, por exemplo, um calendário para formação de professores, por exemplo, onde eu tenho, por exemplo, um conjunto de professores com quem eu quero trabalhar e que vou utilizar para a formação de professores. Podemos escolher a língua, o nosso fuso horário, o nosso plano, que neste momento é o básico, que é o gratuito, não é? Temos aqui a possibilidade de subscrever a newsletter, temos que aceitar os termos de política e privacidade e vamos então Create Calendar. Então, definimos o nosso título e colocamos as nossas definições, então o nosso calendário está pronto. Próximo passo, Open Calendar. Então, cá está o nosso calendário de formação de professores, que foi o título que nós demos. E temos aqui um calendário mais curto, que nos ajuda a ter algum tipo de visão e podemos andar para trás ou para a frente, então pensar em vermos o mês para a frente ou o mês para trás, por exemplo. Temos aqui os nossos calendários, que já temos, porque podemos sincronizar as nossas atividades com estes calendários, então nós podemos ocultar ou deixá-lo visível. Se eu quiser ocultar, por exemplo, basta clicar em cima, ele fica com uma barrinha de oculto. Temos a possibilidade de adicionar ou editar calendários, então eu tenho o calendário 1, por exemplo, e tenho o calendário 2, quero deixá-los lá para intercalar as atividades que tenho nas diferentes tarefas. Posso filtrar, então se eu tiver os meus calendários e precisar de saber, por exemplo, um professor o que é que ele está a fazer, então eu posso filtrar por nome, colocar o nome desse professor e verificar quais são as atividades que ele tem agendadas, por exemplo, ou por atividade também. Temos a possibilidade também de abrir o nosso calendário no nosso celular, então para isso temos que fazer o download da aplicação em iOS ou Android, consoante o sistema operativo que nós temos, e aqui temos o Getting Started Guide, que nos dá uma visita guiada se tivermos alguma dúvida. Então é o nosso menu lateral. E depois temos aqui a forma como o nosso calendário pode aparecer. Esta forma é a forma que nós depois podemos também exportar o nosso calendário. Então, eu posso exportar por dia, por semana, posso exportar e visualizar, obviamente, por 4 semanas, ter o calendário mensal, ter uma visão anual, ter uma definição cronológica, então temos os diferentes calendários e o que é que está a acontecer de forma cronológica, na forma de tabela, onde nós temos os nossos eventos, neste momento não temos nenhum, na forma de agenda e na forma de lista. E quando eu quero, por exemplo, adicionar um evento, eu posso adicioná-lo ou na tabela ou na agenda e ele vai aparecer depois no meu calendário. Então é aqui que eu vou colocar os meus eventos, as minhas reuniões no meu calendário. Então usando, por exemplo, a agenda e eu quero colocar aqui o meu evento, então faço adicionar evento. Ao adicionar evento, vou por aqui, por exemplo, reunião
de acolhimento. Damos um título, por exemplo, vamos por aqui uma reunião de acolhimento, escolhemos o período em que essa reunião vai ocorrer, por exemplo, vai ocorrer de 13 de setembro até ao dia 15, por exemplo, são 3 dias. Podemos aqui definir se ela vai estar se vai ser durante todo o dia. Se for durante todo o dia, então ela vai marcar no meu calendário aqueles dias, ou posso também definir horários para aqueles dias. Então vamos deixar neste caso, como definimos para vários dias, todo o dia. Temos a possibilidade de repetir. Então, se for um evento que acontece, por exemplo, semanalmente, eu posso indicar semanalmente, posso indicar mensalmente e vou dizendo quando é que eu quero que ele se repita, ou seja, repetir cada tantos dias com início numa determinada data. E continua para sempre, por um período, por exemplo, ou até uma determinada data. Então, dá-me esta flexibilidade de eu gerir a minha repetição, que pode ser de forma contínua, de forma temporal, eu só preciso de definir. Calendário. Então, eu posso aqui agrupar esta minha tarefa da formação de professores com outros calendários ou outros trabalhos que nós possamos ter. Então, eu posso, por exemplo, quero que este evento apareça tendo em conta as disponibilidades no calendário 1 e no calendário 2. Então, eu posso, nesta ferramenta, ter a minha organização pessoal, no meu calendário pessoal, onde eu tenho as minhas tarefas que são da minha responsabilidade pessoal, e ao mesmo tempo posso ter um calendário para cada um dos trabalhos que eu possa realizar e ir gerindo com os diferentes calendários as minhas disponibilidades, as minhas reuniões e as minhas tarefas. Posso ainda, no caso de uma equipe, colocar os envolvidos. Então, neste caso, vou colocar, por exemplo, eu estou envolvido nesta tarefa, não está cá mais ninguém. Mas se nós tivermos toda uma equipe, nós podemos dizer quem é que vai estar nesta reunião de acolhimento, quem é que vão ser os responsáveis. Então, no mapa de cada um dos nossos colaboradores ou de cada um dos professores, vão aparecer as diferentes tarefas. Onde é que essa reunião vai ocorrer? Eu posso colocar e ainda posso colocar uma descrição. Por exemplo, reunião de acolhimento aos professores que participarão na formação, só a título de exemplo. E reparem que eu posso usar algumas funcionalidades de fonte. Por exemplo, posso colocar negrito, posso colocar em itálico, posso cortar. Se eu quiser, por exemplo, ter um conjunto de tarefas e vou rasurando à medida que as coisas vão acontecendo. Posso adicionar marcas, tópicos, posso numerar, posso definir o tipo de letra no formato de parágrafo, de cabeçalho 1, de cabeçalho 2, ou seja, vai-me dar uma estética diferente. Posso, inclusive, inserir uma hiperligação. Então, por exemplo, se esta reunião for acontecer, por exemplo, por Google Meet, então eu posso adicionar aqui o link, então a pessoa já sabe, quando visualizar o calendário, onde é que a reunião vai ocorrer, por exemplo. Posso adicionar imagens, posso inserir um documento ou imagem que já esteja no Dropbox e posso até fazer upload de documentos ou imagens que estejam no meu ambiente de trabalho. Ainda tenho a possibilidade de alinhar o texto à esquerda ou à direita ou centrar numa questão de estética. Então, colocado aqui as definições da nossa reunião, temos aqui a possibilidade de guardar. Então, já está aqui o nosso evento. E reparem que ele vai aparecer nos 3 calendários, no nosso mais aqueles 2 que nós definimos, estão aqui as cores, do calendário 1 e do calendário 2, porque nós associamos esta reunião aos outros calendários também. E são 3 eventos, porque nós definimos que ele vai acontecer segunda, terça e quarta, por exemplo. Então vamos só adicionar um outro evento no outro dia. Então vamos pôr aqui o evento, por exemplo, de trabalho de grupo. Esse trabalho de grupo, por exemplo, vai acontecer no dia, por exemplo, 16, e não é todo dia, então é um trabalho que vai começar, por exemplo, às 10h30 e vai até às 12h30. Então, está registado, não é todo dia. Este trabalho de grupo, por exemplo, pode ser um evento que se vai repetir semanalmente, vai começar dia 16 e vai se repetir semanalmente, por exemplo, a cada 2, 3 semanas. Então, vai acontecer um trabalho de grupo que vai ser sempre no mesmo dia, no mesmo horário, quinta-feira neste caso, durante 3 semanas. E depois aqui, e continua por ou até. Então, ele vai acontecer por, neste caso, 2, 3 vezes. Então, cada 3 semanas em quinta-feira e são 3 vezes. Vamos fechar. Temos a possibilidade de, mais uma vez, por exemplo, eu só quero integrar agora com o calendário 1,
Por exemplo, o Pedro estará envolvido nesta atividade e posso colocar aqui a descrição das tarefas, por exemplo, a realizar em cada semana e em cada grupo, só a título de exemplo. E vamos guardar. E essa tarefa vai aparecer aqui também nas 3 semanas que eu defini. Quinta-feira, 16 de setembro, quinta-feira, 28 de setembro, que será a semana seguinte, e depois quinta-feira, 7 de outubro. E assim sucessivamente. Portanto, os eventos são adicionados desta forma. Se eu voltar agora ao meu calendário, no dia, neste caso, como é o dia de hoje, não tem nada, mas se eu andar aqui para a frente, por exemplo, já sei que no dia 13 temos ali uma reunião de acolhimento, o Pedro está envolvido e, portanto, está identificado, e aparecem as barrinhas, porque são as barrinhas que associam aos calendários azul e o outro também. Depois temos, por exemplo, terça-feira, 14 de setembro, a reunião de acolhimento foi durante 3 dias e cá está o trabalho do grupo com o símbolo de repetição, é um evento periódico. Então, eu tenho essa percepção no meu calendário. Se eu trouxer agora no formato de semana, aparecem aqui nestes 3 dias, durante todo o dia, a reunião de acolhimento, na quinta-feira, essa semana. Se eu for para a semana seguinte, vou ter a mesma situação. E tenho ainda a possibilidade de colocar mensal, anual, então aparecem aqui em todas as situações os eventos que eu marquei, cronologia, portanto, calendário 1, calendário 2, ele vai associar aos calendários que eu coloquei, no formato de tabela, então temos aqui 2 eventos, e eles estão no formato de tabela, no formato de agenda, como nós verificamos, e no formato de lista, onde aparecem listados também por períodos, tá? Então, é uma forma de nós irmos colocando os eventos, conseguirmos gerir vários trabalhos, várias turmas, por exemplo, com diversas atividades. Depois de termos todos os nossos eventos e quisermos, por exemplo, imprimir e exportar o PDF, temos que ter em atenção o seguinte: quando eu quero exprimir e importar, eu tenho que já ter identificado o formato que eu quero. Por exemplo, se eu quiser imprimir por dia ou exportar por dia, tenho que deixar aqui na aba dia. Se eu quiser, por exemplo, por semana, tenho que deixar na aba semana ou na aba 4 semanas. Quando eu faço a exportação ou para impressão, ele vai considerar o último layout que eu pré-defini. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e fizer imprimir ou exportar, reparem que nós temos aqui ainda algumas possibilidades de formatação. Eu posso deixar o formato vertical ou horizontal, escolher um formato diferente de tamanho, se A4, se A3, por exemplo, escolher se eu quero colorido ou no formato económico, se quero mostrar ou omitir a barra lateral e depois, quando eu escolher estas definições, eu faço atualizar e ele vai obedecer a tudo aquilo que eu registrei na orientação, no formato, na cor e na barra lateral. E depois, terminando, é só fazer imprimir, clicando aqui na impressão, ou fazer download no transferir. Então, é uma forma muito fácil de nós partilharmos, exportarmos o nosso calendário com toda a nossa organização. E esta foi a ferramenta que nós quisemos partilhar com vocês hoje, TeamUp, que é uma ferramenta que ajuda muito a fazer essa gestão das nossas atividades, principalmente quando nós temos várias turmas, várias atividades em simultâneo, temos várias situações profissionais, por exemplo, e conseguimos fazer uma integração e uma gestão de todas as atividades usando os nossos calendários. Esperemos que esta ferramenta vos seja útil e que vocês a possam utilizar. Qualquer dúvida já sabem, é só entrar em contato e encontramos-nos no próximo episódio.